Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar esse nosso mini curso sobre a Lei Complementar 04 de 1990, um curso bastante detalhado, um curso completo, um curso onde eu trago todos os dispositivos constitucionais, a comparação com a nossa lei, que é a Lei 8.112, que foi referência para o nosso estatuto, claro, julgados, jurisprudência, muitos exercícios. E hoje nós vamos trabalhar o assunto reintegração. Sem dúvida nenhuma, de todos os dispositivos de provimento, esse dispositivo é aquele que é um dos mais cobrados em provas de concurso público. São as questões aí que têm a maior incidência na prova, dado que há muitas particularidades que nós temos nesse assunto, principalmente as particularidades dos efeitos da decisão que invalida a demissão do servidor, ok? Fazendo primeiro uma introdução para a aula. O que vem a ser reintegração? Reintegração é uma forma de provimento derivado. Essa reintegração, você sempre tem que vincular o seguinte: esse instituto aqui, você sempre tem que vincular obrigatoriamente aos casos de demissão. Aos casos de demissão, tá? Aos casos de demissão. Ou seja, o servidor público aprontou no seu cargo, porque só recebe essa pena se ele desrespeitar o seu estatuto, né? Desrespeitar o seu estatuto, e aí ele vai ser o quê? Ele vai ser penalizado. E ele vai ser penalizado, ele vai ser punido com a pena de demissão. E essa pena de demissão, nós temos duas hipóteses, né? Ou pode ser através de um PAD, certo? Ou pode ser através de uma sentença. Tá? PAD, processo administrativo disciplinar, é interno, ou uma sentença do Poder Judiciário. O que acontece? O servidor público já era estável, ele aprontou, né? Ele foi penalizado, ele foi demitido a bem do serviço público, por exemplo. Passados 5 anos, o que aconteceu? Ele conseguiu reverter essa decisão no tribunal ou administrativamente. Cancela, invalida a pena de demissão. O que acontece? Olha, eu era servidor público. Pensa só, cara, juízo de valor. Tá? Tem que montar um juízo de valor na sua cabecinha para você poder fazer todas as questões de prova. O cara era servidor público. Tá? Vença suas paixões. Não faça pré-julgamento. Não faça pré-julgamento. Tá? O cara era servidor público. Tá? Eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu não vou falar os nomes. Tá? Eu conheci um cara que era fiscal de tributos, um cara muito sério, muito honesto, muito bacana, muito justo, né? E aí aconteceu o seguinte com ele, cara. Ele acabou de sair de uma fiscalização, aí o colega falou o seguinte: você pode ali, tá? Você vai aonde? Eu vou em tal lugar. Rapaz, minha esposa está lá. Ela esqueceu a sacola dela aqui no meu carro, eu tenho que ir para outro lugar. Você não pode levar a sacola para ela, é só entregar para ela? Acabou de sair da fiscalização, estou dando um exemplo real que aconteceu. Tá? Para você não ficar sempre na defensiva. Falei assim, posso. Ele pegou a sacola, colocou no carro. Tá? O que aconteceu? Né? Dados aí, mais ou menos aí um tempo, mamaram a arapuca para ele, bateu a polícia, abriu a sacola, falou: onde você estava? Eu estava na fiscalização da empresa tal. Como é que você prova isso? Aqui o auto de infração da empresa. Tá? Por exemplo, estou assim, resumindo para vocês. E aí, o que tem na sacola? Uns apetrechos, abriu lá, cheio de dinheiro. O cara pegou, foi, né, e foi levado ao erro, não conseguiu provar, recebeu um PAD, foi demitido a bem do serviço público, e ele lutando sozinho, constituindo provas, tal, recorreu na justiça, e 5 anos depois ele conseguiu cancelar a pena de demissão, invalidar a pena de demissão que ele teve, ele conseguiu provar. O que acontece com esse cara? Ele vai ser o quê? A reintegração, a reinvestidura do cargo. Só que é o seguinte, como lá atrás ele teve essa punição deixou de existir, então nós temos que retroagir, extunc, efeitos retroagem lá atrás,
E daquele dia que teve a punição até o presente dia que ele teve o reingresso, ele tem que ser indenizado de todas as vantagens que iriam receber durante aquele período. Bacana? Então, isso aqui é reintegração. Tá? Então, isso aí que é reintegração. Tá? Então, está aqui para vocês, né? Um exemplo que acontece. Então, isso aqui, né? Então, isso aqui é reintegração. Essa reintegração, ela é tão séria que ela foi prevista na Constituição. Dispositivo constitucional. Seguindo a nossa regra aqui, todo dispositivo constitucional, o professor traz, nós explicamos, porque os dispositivos constitucionais são aqueles mais cobrados nas questões de prova. Tá? Inclusive, o dispositivo constitucional, ele pode cair na sua prova em 3 lugares, ou na prova de legislação específica, que nós estamos estudando agora, pode ser cobrado também na prova de direito administrativo ou direito constitucional. Então, está aí para vocês, né? 3 em 1. Artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado. Está aqui. Nasceu a reintegração. Tá? Professor, mas o senhor disse que a demissão ocorre em 2 casos. Exatamente. Embora, tá, não seja expresso no dispositivo constitucional, a pena de demissão por processo administrativo disciplinar para fins de reintegração, todos os tribunais do Brasil, todos os tribunais superiores, entendem que a demissão pode ocorrer em 2 casos, PAD, ok? E segundo, por sentença, que é o caso da Constituição, né? Por sentença. Inclusive, tá, a LC 04 tem a previsibilidade dos 2 casos, ok? Então, mesmo assim, então, só estou ampliando um pouquinho. Bacana? Então, é o seguinte, ele vai ser reintegrado. Então, o cara que ele sofreu essa punição, o que aconteceu com ele? Ele volta naquele cargo. Só que o cargo do cara está o quê? Ocupado. O cara ficou 5 anos, ele era fiscal, o fiscal tem concurso direto, graças a Deus. E o que acontece? O cargo dele está ocupado. Ocupado. Outro cara que ocupou não foi de paraquedas, ele fez concurso público, ele passou por estágio probatório, ele foi aprovado, ele foi estabilizado. Tá? Depois de 1 ano estabilizado, o cara ganha, ele volta para aquele cara que está ocupado. O que acontece com o cara que está ocupando o cargo, o ocupante? Ó, se ele já era servidor público estável, aí nasce outro dispositivo aqui, que é da recondução. Que, inclusive, a recondução nós vamos estudar na próxima aula em detalhes. Olha só, ele será reconduzido. Vamos dar um exemplo aqui. Luiz é gestor, tá? Estável, tudo tranquilo, um cargo aí do Estado, era gestor governamental do Estado de Mato Grosso com muito orgulho, tive a oportunidade de ocupar essa função gloriosa, ou era gestor. Estudei, passei no concurso de fiscal de tributos, por exemplo. Estabilizei tudo certinho, tudo no roteiro, tá? Depois vem o cara que ocupava a minha vaga antes, ele tinha sido demitido, ele conseguiu reverter essa decisão da justiça, ele volta. Só como eu era estável, eu vou ser reconduzido ora ao outro instituto, ao cargo que eu ocupava anterior, no caso, o cargo de gestor governamental. Né? Tem muito detalhe, a gente vai explicar esses detalhes em diante. Então, estou colocando aqui o texto da lei. Ao cargo de origem, no cargo gestor. Eu, né, sem direito à indenização. Então, eu volto para lá de bico fechado. Tá? De bico fechado. Parou. Bico fechado. Além disso, é o seguinte, vamos supor agora, eu não sou estável. Eu não era gestor, eu era concurseiro profissional e não existe o cargo de concurseiro. Tá? Então, ocupei o cargo, o cara foi reintegrado, ocupou minha vaga, eu não era estável. O que acontece comigo? Eu serei exonerado. Exonerado. Demissão é punição. Exoneração não é punição, tá? Não é punição. Hoje a gente vai falar bastante sobre esse cara. Tá? Então, e eu vou receber alguma coisa? Nada. Sem direito à indenização. Tá? Vamos lá, vírgula. Aproveitado em outro cargo. O que acontece? Eu sou estável. Tá certo? Eu sou estável. Eu já sou estável. O meu cargo anterior já está ocupado. Então, o que acontece? Eu vou ser aproveitado ou colocado em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, aí, o dispositivo constitucional da reintegração, e claro que eu já aproveitei e já falei um pouco da recondução, ok? Professor, esse dispositivo está previsto na Lei 8.112? Sim, com certeza, está lá na Lei 8.112. E, claro, na Lei 04, lá na seção 9 da reintegração. Vem comigo, vamos ler o artiguinho. Artigo 35, tá? Artigo 35. Reintegração é investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Então, eu era servidor, fui demitido, então eu vou ser reinvestido no cargo que eu ocupava anteriormente. Ou cargo resultante de sua transformação. Ou seja, eu era o cargo de gestor, por exemplo. Né? O que aconteceu? Aí, o cargo de gestor foi transformado em analista de gestão. Então, eu vou ocupar o cargo fruto dessa transformação, que é o analista de gestão. Explicadinho, né? Esse ou cargo resultante de sua transformação. Acontece? Acontece muito. Quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial. Ou seja, as duas formas de demissão estão aqui. Administrativa ou judicial. Tá? Na Constituição Federal, o artigo 41, parágrafo 2º, traz a previsibilidade do judicial. Né? Ok? São duas formas. Com o ressarcimento de todas as vantagens. Então, ele vai receber tudo. Lembra o cara que eu falei para você, que era fiscal, da mala, tal? Então, ele vai receber tudo, né? Tudo, né? Ah, professor, é moral, não é moral? Cara, não entra nessa história. Você tem que passar, você tem que ser aí, você tem que passar na prova, acertar as questões. Parágrafo 1º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ocupará outro cargo equivalente anterior com todas as vantagens. O que você vai notar aqui? Esse aqui, ó, ver, dispositivo, disponibilidade e aproveitamento. Ah, professor, não existe mais o cargo de fiscal. Tá? Não existe mais o cargo de fiscal. Né? O que acontece? Né? O que acontece? Ele vai ser colocado em disponibilidade ou ele pode ser aproveitado em outro cargo semelhante. Claro, a remuneração não pode... Você não pode mexer na remuneração, dado até o Instituto Constitucional da irredutibilidade da remuneração. Tá? Parágrafo 2º. Durante o processo, ele recebeu uma liminar para reintegrar o cara. Pode? Claro que pode, só que dele vai ser caráter precário. Bacana, caráter precário. Professor, tem mais coisa? Tem. Eu não expliquei tudo ainda. Por quê? Porque nós temos... Tá, um rol de detalhes sobre a reintegração. E esse rol de detalhes eu chamo de efeitos da reintegração caso o cargo esteja provido, ocupado. Tá? Lembra que eu falei para você do cara que era fiscal, levou aquela sacolinha, foi lá, armaram a casa para ele, ele caiu, foi demitido, ficou 5 anos fora. Só que durante 5 anos a administração pública não para, a administração pública não para, né? O que aconteceu? Olha só. Quando houve a decisão da sua reintegração, invalidada a sentença dele de demissão, o cargo dele acontece o seguinte. Está ocupado por um sujeito. E esse sujeito ele é estável. Agora que você tem que aprender os detalhes. O que acontece? Algumas hipóteses. Primeira hipótese. O cara está ocupando, ele é estável. Se ele é estável, o que significa dizer? O cara já era aprovado, já era servidor público e tinha estabilidade. Então, o cara já tinha estabilidade. Né? Primeiro, ele vai sair do cargo atual e vai ser reconduzido ao cargo de origem. Tá? Reconduzido ao cargo de origem. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. B. O cargo de origem... Tá? Está ocupado. O cargo de origem está ocupado. O que acontece? Então, a administração pública ele vai ter que aproveitar o sujeito em outro cargo e funções equivalentes. Então, olha só, o efeito pode ser o efeito da recondução, o efeito do aproveitamento. Vamos lá, de novo. Né? Vamos lá, o cara é estável, né? Tá lá, aí invalida a decisão, o ocupante titular, vamos dizer assim, do cargo, retorna o cargo, esse cara vai ser reconduzido, bacana, do cargo de origem, se tiver vago.
o cargo não está vago, ele vai ser aproveitado do cargo. Não tem outro cargo para aproveitar o sujeito. Então, esse sujeito vai ser posto em disponibilidade até que seja aproveitado quando surja alguma vaga aí que possa ser aproveitado por cara. Então, isso do efeito. Então, para o estável, com efeitos da sentença de reintegração, pode ocorrer. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo, mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal, é simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da La Concurso. Nós aqui da La Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumpram as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.